Olá, boa noite. Vamos começar? Então, hoje nosso assunto é termodinâmica. E vamos ver o que eu quero que vocês lembrem desse conteúdo para a avaliação, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos começar falando da grandeza física chamada trabalho, certo? Trabalho. Vamos representar por essa letra tal aqui. Alguns livros usam o ômega, tá bom? Então pode ser a letra tal, pode ser a letra ômega, mas nós estamos usando o tal, ok? Tal. Então o trabalho em termos de gases, né, volume do gás, a gente usa a relação entre a pressão e a variação deste volume, certo? Então só vai existir trabalho se houver uma variação volumétrica, certo? Podendo ser uma compressão, porque é compressão, uma diminuição de volume, você tem aqui uma certa quantidade de gás, e aí diminuiu essa quantidade de gás, porque está havendo uma pressão aqui nesse sentido que diminui o volume. Variou o volume, existe trabalho, certo? Então isso é compressão. Ou pode acontecer uma expansão volumétrica, certo? Uma expansão volumétrica. Observe que o volume agora aumentou, certo? Então a quantidade de gás aí dentro desse recipiente aumentou. Então nós chamamos de expansão volumétrica, tá bom? Então, se há uma compressão volumétrica, isso quer dizer que o volume diminuiu e por isso a sua variação é negativa e por isso o trabalho ele é negativo. Se há uma expansão volumétrica, houve um aumento de volume, então a sua variação volumétrica é positiva e por isso o trabalho ele é positivo. É importante você saber disso porque a gente vai usar naquelas transformações que é necessário na primeira lei da termodinâmica, certo? Ok? Então, se o volume não se alterar, ou seja, se o volume inicial for igual ao volume final, né, não vai haver variação de volume, né? E por isso o trabalho não vai existir, o trabalho é nulo, certo? Ok? Outra grandeza importante é a energia interna. A energia interna a gente vai representar pela letra U. A energia interna é a energia, toda a energia a média interna no corpo, certo? Essa energia interna em um gás monoatômico ela é dada por 3 meios de nRT, sendo N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a nossa temperatura em Kelvin. Lembre que é temperatura absoluta, temperatura em Kelvin, tá bom? Se for dado no problema temperatura em Celsius, a gente soma com 273 e acha a temperatura em Kelvin,
certo? Lembrem que a energia interna é função exclusiva da temperatura. Então, se houver uma variação de temperatura, irá haver uma variação da energia interna. Então, variou a temperatura, variou a energia interna, certo? E se a temperatura se mantiver constante, ou seja, se a temperatura inicial for igual à temperatura final, não vai haver variação de temperatura. Logo, não haverá a variação de energia interna, tá bom? De energia interna. Quando não há variação de temperatura, a gente chama de isotérmica. Quando não há variação de volume, nós chamamos de isovolumétrica. Além do nome isovolumétrica, pode ser chamado de isocórica ou ainda isométrica. Tá bom? Ok? Então, lembrem que só existe trabalho se houver variação de volume, tá bom? Ok? Só existe variação de energia interna se houver variação de temperatura. Então, se a transformação for isotérmica, não há variação de temperatura e, consequentemente, não há variação de energia interna. Se a transformação for isovolumétrica, não há variação do volume e, consequentemente, não há realização de trabalho. Ficou claro isso para vocês? Coloque aí sim. Vamos agora para a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma reafirmação da conservação da energia. Essa conservação da energia aplicada à termodinâmica diz que a variação da energia interna ela é a diferença entre a quantidade de calor trocada no sistema, né, e o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Certo? Realizado ou sofrido pelo gás. Se a quantidade de calor for positiva, lembre que é calor recebido. Se falar em calor cedido, a quantidade de calor ela é negativa, certo? Se falar que o gás realizou o trabalho, o trabalho é positivo. Se falar que o trabalho foi realizado sobre o gás,
nós temos o trabalho negativo, certo? E aí lembrem das transformações. Transformações. Vamos lá. Quando a transformação for isobárica, lembrem da letra B, né? Invertida, ela vira P. P de quê? De pressão. Pressão constante. Pressão constante, certo? E aí, a primeira lei da termodinâmica, ela não se altera, certo? Então, ΔU é igual a quantidade de calor menos trabalho. Se a transformação for isotérmica, lembrem do T de temperatura constante. Lembrem, quem é que depende da temperatura? Nós vimos há pouco que é a energia interna, ó. Aqui, ó. Então, se a temperatura ela for constante, não há variação de energia interna, né? Logo, nosso ΔU vai ser igual a zero. Então, se a gente pegar a expressão da primeira lei da termodinâmica, colocando ΔU igual a zero, né? Todo calor trocado no sistema realiza trabalho, certo? Ok? Agora, transformação isocórica, lembrem que é o volume constante. Volume constante. Se o volume é constante, lembrem que quem depende do volume? O trabalho, certo? Se não há variação volumétrica, não há realização de trabalho. Se a gente pegar essa expressão e colocar trabalho igual a zero, né, vai ficar ΔU igual a quê? Certo? Todo o calor trocado no sistema serve para variar a energia interna desse sistema. E a última transformação, chamada transformação adiabática. Adiabática é quando não há trocas de calor com o meio externo. Então, nosso Q é igual a zero. Então, pegando a primeira lei, colocando Q igual a zero, né, resulta em variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho, certo? Essas são as transformações, né, da termodinâmica. Agora, vamos para a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela é dada por dois enunciados. Um enunciado de Celsius, é o Kelvin.
o enunciado de Clausius diz que o calor ele passa espontaneamente do corpo de temperatura mais alta para o de temperatura mais baixa. Isso nós vimos ao longo das aulas, desde a primeira aula, certo? Então, calor, que é uma forma de energia, que só existe em trânsito, ele transita, né, de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Kelvin fala sobre uma máquina, certo? Em que essa máquina ela absorve o calor de uma fonte, certo? Realiza trabalho e outra parte ela é rejeitada, ou seja, é impossível construir uma máquina que, operando entre duas fontes, receba a energia da fonte quente e transforme integralmente essa energia em trabalho. Então é impossível uma máquina que realize uma eficiência ou rendimento de 100%. Ou seja, toda máquina térmica, ela recebe uma energia na forma de calor na fonte quente, realiza um trabalho útil, que é uma forma de energia também, e outra parte ela é rejeitada, outra parte dessa energia é rejeitada para a fonte fria. Então, Kelvin diz que é impossível construir uma máquina, né, que, operando aí em ciclos entre duas fontes de calor, pegue toda a energia e realize trabalho. Então é impossível, esse tipo de máquina é impossível, certo? É impossível porque não tem máquina que tenha uma eficiência de 100%, certo? 100%. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Vamos lá. Temos aqui a imagem, de uma máquina térmica, certo? Então, máquina térmica. A máquina calorífica é o contrário, mas não vamos usar a máquina calorífica para essa avaliação, só a máquina térmica. Então, temos o calor na fonte quente, temos o trabalho realizado e outra parte de energia rejeitada ou dissipada aí na fonte fria, certo? Então, a energia que entra na forma de calor na fonte fria realiza o trabalho e outra parte é rejeitada na fonte fria, certo? Se a gente quiser determinar o trabalho, é a energia total, calor na fonte quente, menos a energia dissipada, a quantidade de calor na fonte fria, certo? O rendimento dessa máquina térmica, lembre que o rendimento é sempre a parte útil, energia útil dividido pela energia total, trabalho sobre o calor na fonte quente, certo? Ou se a gente quiser substituir trabalho aqui, certo? E fazer as relações matemáticas, vai ficar 1 menos calor na fonte fria sobre calor na fonte quente. Se a gente quiser achar em porcentagem, é só multiplicar por 100% o resultado, né? Então, aqui multiplica o resultado por 100%, certo? 100%. Então, a gente acha a eficiência dessa máquina em porcentagem. Se agora
nós tivermos uma máquina operando segundo o ciclo de Carnot, certo? Segundo o ciclo de Carnot, nós vamos ter uma eficiência com o maior rendimento possível. Lembrando que essa máquina que opera segundo o ciclo de Carnot é uma máquina teórica, tá bom? Uma máquina teórica, certo? Então é a máquina que possui o maior rendimento possível, o máximo rendimento possível, e ela opera entre duas fontes de temperatura. Então, o rendimento da máquina de Carnot é 1 menos a temperatura na fonte fria sobre a temperatura na fonte quente, certo? Então, ela tem o maior rendimento possível. Maior rendimento possível. Ok? Perguntas, dúvidas? Vamos imaginar então que uma máquina térmica recebe da fonte quente, uma quantidade de calor. Então, quantidade de calor na fonte quente recebe 2.000 joules. 2.000 joules, quantidade de calor na fonte quente. Sabendo que o rendimento dessa máquina é de 20%, qual o trabalho que essa máquina realiza em cada ciclo? Primeira coisa, a gente não faz a conta em porcentagem, logo dividimos por 100, né? Vai ficar 0,02, deslocar a vírgula 2 vezes para a esquerda, né? E aplicamos. Quem é rendimento? É o trabalho dividido pelo calor na fonte quente, certo? Quem é um rendimento? Eu falei uma coisa e coloquei outra aqui, ó. Eu disse que desloca a vírgula 2 vezes para a esquerda e desloquei mais de 2 vezes, né? É 0,2. Então, quem é o rendimento? 0,2. Quem é o trabalho? 2. Desculpa, o trabalho é o que nós vamos determinar. E o calor na fonte quente é 2.000. Então, vamos multiplicar 0,2 vezes 2.000. 0,2 vezes 2.000. 2 vezes 2 são 4. Exclui ali um dos zeros, né? Então vai ficar 400 joules. 400 joules é o nosso trabalho realizado pelo sistema, pelo gás. Ok? Inclusive nós fizemos essa questão aí na atividade em sala de aula, certo? Então é isso, né? Espero que vocês lembrem dessas expressões, rendimento, certo? Para se darem bem aí na avaliação, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.